Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Há uma artimanha do demônio para destruir os ensinamentos de Deus, sobretudo o que nos ensinou sobre a moralidade humana, que é a palavra evolução. A palavra evolução é atraente. As pessoas têm que evoluir, o mundo precisa evoluir, a igreja precisa evoluir. Como todos nós tendemos à perfeição, não há dúvida que a evolução é fundamental. No entanto, há realidades que já são perfeitas e, portanto, não tem sentido a evolução. Uma destas realidades são os 10 mandamentos que Deus nos ensinou. E é disso que Jesus fala no Evangelho de hoje, que ele veio para dar pleno cumprimento à lei e que nenhuma só letra ou vírgula devem ser alterados ao longo dos séculos. Um exemplo, o divórcio. Quantas pessoas dizem que a igreja deve evoluir e aprovar o divórcio? Deus nos ensina que a indissolubilidade do matrimônio é uma verdade perene e que nunca será alterada. Que o Evangelho de hoje seja uma luz para compreendermos que os 10 mandamentos nunca serão alterados, pois eles sinalizam o caminho da perfeição da vida humana, o caminho da perfeição do amor autêntico. A partir de hoje, gostaria de começar uma série, como as pessoas dizem por aí, punk. Que série é esta? É uma série sobre o inferno. De fato, não há série mais punk do que esta. Nestes últimos tempos, tenho pensado muito na necessidade de falar sobre o inferno. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele existe. Não é uma brincadeira de mau gosto da igreja. Com auxílio desta grande ferramenta que é a inteligência artificial, eu pedi a ela para relatar as vezes que Jesus menciona o inferno durante a sua vida pública. E ela respondeu o seguinte: durante sua vida pública, Jesus mencionou o inferno, geralmente traduzido do grego Geena ou Geena, e às vezes associado a Hades, em vários contextos, principalmente nos evangelhos sinóticos, isto é, São Mateus, São Marcos e São Lucas. Abaixo estão os principais momentos em que ele abordou o tema. Primeiro, Sermão da Montanha. Contexto: Jesus ensina sobre a gravidade do pecado. Menção: qualquer que disser a seu irmão tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, é melhor perder um membro do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Segundo, advertência contra o medo humano. Contexto: Jesus encoraja os discípulos a não temerem perseguições. Menção: temam antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Terceiro, parábola do joio, contexto, explicando o juízo final. Menção: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim desta era. Lança alusão na fornalha ardente. Quarto, advertência sobre escândalos. Contexto:
a seriedade do pecado e a necessidade de radicalidade na luta contra ele. Menção: é melhor entrar na vida mutilado do que, tendo 2 pés, ser lançado no inferno, onde o fogo nunca se apaga. Referência ao fogo eterno e vermes que não morrem, que é uma imagem utilizada pelo profeta Isaías no capítulo 66, versículo 24. Quinto, julgamento final. Contexto: separação dos justos e injustos no juízo final. Menção: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Sexto, contra os fariseus. Contexto: Jesus denuncia a hipocrisia religiosa. Menção: como escapareis da condenação do inferno? Sétimo, parábola do rico e Lázaro. Contexto: o destino após a morte. Menção: o rico, após morrer, está em tormento no Hades, um lugar de sofrimento separado do seio de Abraão. Oitavo, advertência em Lucas, capítulo 12, versículo 5. Contexto: ensinando sobre o verdadeiro temor. Menção: temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Outras imagens associadas. Jesus usou termos simbólicos para descrever a separação de Deus: trevas exteriores, choro e ranger de dentes. Principais temas onde o inferno é abordado: juízo final, separação entre justos e injustos, consequência eterna. O inferno é retratado como lugar de sofrimento e exclusão da presença de Deus. Chamado ao arrependimento, urgência em evitar o caminho que leva à perdição. Número de menções. O termo Geena aparece 11 vezes nos evangelhos, quase sempre em Mateus e Marcos. Que lição nós podemos tirar hoje? Mais claro e impossível, não é verdade? O inferno existe e, se existe, não podemos ter medo de considerá-lo, justamente para não parar neste lugar terrível. Seria muito infantil da nossa parte não querer pensar nele por medo da sua realidade ou dizer que é um conto da carochinha, quando Jesus falou dele tão claramente. Amanhã continuaremos a falar dele. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.